Não adentre a boa noite apenas com ternura. A velhice queima e clama ao cair do dia. Fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios no fim da vida saibam que é a escuridão que perdura, porque suas palavras não capturaram a centelha tardia, não adentram a boa noite apenas com ternura. Minha mãe sempre disse: a vida é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai encontrar. Você não vai acreditar, mas você cabia aqui. Eu segurava você. Esse menino vai ser o melhor menino do mundo. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Que vida levo eu, que vida leva tu. A vida é muito curta para ser pequena. Você não está onde queria estar. Se pudesse estalar os dedos e ir para onde quisesse, aposto que ainda sentiria o mesmo. Foi meu entrevistador favorito? Então tá bom. Eu vou começar apresentando a mãe, né? Que no outro vídeo eu não tinha apresentado, né? Então essa é minha mãe, Rosicler Guidolin Ribeiro, descendente aí de italiano. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, né? A gente vai falar sobre a nossa família que veio da Itália e eu quero saber mais detalhes sobre isso. Que ano que eles vieram pro Brasil? A família dos Guidolin, que é do meu pai, vieram em 1878. Eles desembarcaram ali no porto de Paranaguá, né? Ah, então foi antes da Primeira Guerra Mundial. Achei que tinha sido ali pela Primeira, Segunda Guerra. Não, foi em 1878. Estava tendo uma recessão muito grande na Itália, mesmo antes da guerra, eles estavam tendo muita dificuldade, e daí o Brasil ofereceu lá para a Itália e para outros países da Europa terras no Brasil para ser povoado. E daí tá. Acho que eu lembro dessa época. Antes de abolir a escravatura, né? Porque a escravatura foi em 1888. Então, eles queriam povoar o Brasil, né? E deram muitas terras para os europeus, né? E ofereceram muitas coisas assim para que eles começassem a vida aqui. Entendi. Ferramentas, alimento, coisas assim para eles. Fora as terras também. A mãe já ouviu falar sobre esse projeto do Brasil? Sim. Eles estavam querendo embranquecer a população brasileira, que tinha muito escravo no Brasil, e daí eles queriam ter mais gente branca. Os Estados Unidos mandou os negros de volta para a África, um bom tanto. Né? E o Brasil quis trazer gente branca para o Brasil. E na época o Brasil era império, né? Império, então eles estavam nessa época também querendo colonizar o Brasil, né? Não só a mão de obra da África era escrava, né? Mas eles queriam aumentar a população, enriquecer o país, né? Com o trabalho, e eles ofereceram para esses italianos, alemães e outros povos da Europa que viessem para cá, que eles dariam terras. Eles ganharam a passagem, né, no caso no navio, né, e depois a alimentação no começo, que eles chegaram aqui, até eles poderem plantar e começar a cultivar a terra. Em 1870, os Guidolins vieram. 1878. E os Secom também vieram nessa data aproximada, em 1880, por aí, eles já estavam aqui. Eles já estavam em Secom. O Guidolin que veio de lá, que é o primeiro aqui do Brasil, foi o Inocente Guidolin. Ele veio com a Luísa Toniolo. Ele veio casado com a Luísa Toniolo. Ele tinha 2 filhos com essa Luísa, né, que não é a minha bisavó. Era a segunda esposa dele, porque a primeira faleceu na Itália. A primeira era Eugênia Stocco, faleceu na Itália, daí ele tinha vários filhos com a Eugênia e casou-se após ficar viúvo, né,
casou-se com a Luísa, mas casou-se na Itália. Tá, e daí trouxe vamos situar então. A mãe é filha do Argemiro Guidolin, que é filho do José. Júlio. Não, Guidolin. filho do Júlio. Júlio Guidolin, que era Júlio filho Guidolin, do Giuseppe Guidolin. Esse e o Giuseppe Guidolin era o filho do Innocente com a primeira esposa, que era Eugênia. Uhum. Eles vieram de onde da Itália? Eles vieram da cidadezinha de Castelo de Godego. É uma cidade bem pequena, sabe? Uhum. Ela fica mais assim na região próxima à Áustria, sabe? Não é muito distante da Áustria. Eu vou estar mostrando no mapa aqui do ladinho, aqui, ó. Tá. Castelo de Godego, eles moravam lá. A família era de lá. O Innocente era de lá, então nós visitamos, né, Castelo de Godego, e tem muitas famílias Guidolin lá. Ruas, até eles chamam as ruas, daí a rua dos Guidolini, né, que seria no plural, né, a rua dos Guidolin. Ah, tá. Tem muitos moradores lá que provavelmente tenham alguma ligação com o Innocente, que saiu de lá, né. Então o sobrenome original lá era Guidolin, normal, igual a gente vê aqui. É Guidolin, mas com a pronúncia diferenciada. Eles dizem os Guidolin. Ah, tá, eles pronunciam o U como se tivesse um trema. Guidolin. E aqui no Brasil, daí simplificaram e colocaram Guidolin. Mas a pronúncia correta é Guidolin. Guidolin. Daí vieram o Giuseppe, junto com o Innocente, né? Veio um outro filho chamado Giovanni e mais 2 filhos, homens também, que foram para o Rio Grande do Sul. Foram para o Rio Grande do Sul, esses outros 2. Eles não ficaram aqui no Paraná, provavelmente continuaram com o navio e resolveram aportar lá no Rio Grande do Sul. Daí eu não tenho conhecimento desses 2. Eu tive a professora Vidolin, né? Daí houve um erro de grafia. Então, dos filhos do Innocente, tem no caso o Giuseppe, né, o Giovanni. Daí na hora que foram cadastrar na chegada dele, do Giovanni, talvez ele na hora de pronunciar, ele pronunciou de alguma maneira que o escrivão colocou Vidolin. Uhum. Então não entendeu que ele tinha falado Guidolin, né, Guidolin. Daí então, ele escreveu não Vidolin. Tem esse sobrenome na Itália, Vidolin. Ele foi uma alteração. Não existe na Itália. Na Itália não existe, foi uma alteração feita no Brasil. Na hora que a pronúncia, né, foi colocado o nome do Giovanni, né, que era o filho do Innocente, foi colocado Vidolin. E daí toda a geração dele do Giovanni, virou Vidolin. E daí do Giuseppe, que é o meu tataravô, no caso, né, ele ficou certinho, ficou Guidolin. Daí toda a geração dele ficou a escrita correta. Tá. E então, eles chegaram no porto de Paranaguá e foram para onde? Uhum. Ficaram por Paranaguá ou já vieram pro Roseira? Já subiram. Eles não gostaram muito, poderiam ter terras em Paranaguá. Uhum. Naquela região, Morretes, Paranaguá, Antonina, né? Mas eles optaram para subir, porque eles chegaram numa época de muito calor, chegaram em fevereiro, então lá é muito quente. Daí eles não gostaram muito, daí eles disseram que preferiam subir, né? Uhum. Porque falaram a eles que se eles subissem a terra, fossem mais próximo de Curitiba, eles iriam, no caso, ter um clima melhor. E eles preferiram, porque a Itália é um clima mais fresco, né? Era mais fresco na época, né? Sim, sim. Lá eles pegavam o quê? Perto de 0, provavelmente. No topo da Itália, né? Isso, eles pegavam ali, era até neve na época, tinha, né? Muita neve. E daí foi dado aos Guidolin, foi dado as terras que hoje nós chamamos de Campina Grande do Sul, Araçatuba, foi dado aquelas terras para eles. O governo do Paraná, né, cedeu para eles aquelas terras. Pros e italianos. mais grande quantidade, muitos alqueires.
Tá, então, os Guidolins, eles vieram, se estabeleceram ali. Aonde que o Giuseppe ficou, então? No Roseira? Daí o Giuseppe subiu junto com o pai dele, né? Aqui para parte de Campina Grande do Sul. Mas não sabe especificamente aonde? Exatamente onde é o Araçatuba. Então, ali no Araçatuba, toda aquela terra era do Inocente Guidolin, que ele dividiu com os filhos ali, né? Foi dado pelo governo do Paraná. Então, naquela região que eles ficaram. Daí, ali que aconteceu, então, que alguns filhos, né, que ficaram ali com ele naquela região, e depois, conforme foram casando, foram mudando, que é o caso dos filhos de Giuseppe, né? De Giuseppe, que foram mudar para o Roseira, né? Que você está falando do Roseira. Sim. Ali. Os filhos do Giuseppe. Daí eles foram se espalhando, mas pela região, pelas proximidades. Eles faziam o que ali? Tipo, eles chegaram, começaram a trabalhar, mas sabe o quê? Não. Plantio. Eles começaram a plantar tudo ali, feijão, milho, né? O governo dava para eles as sementes, né? E eles plantavam, faziam as roças, né? Que eles chamam, os filhos ajudavam, e era o cultivo para a própria subsistência deles, né? Como também para venda. E então eles não vieram, tipo, plantando uva? Não. Porque Colombo, né, é bem conhecida por plantação de uva dos imigrantes italianos, então não foi o caso deles. Mas os Guidolin não fizeram, não preferiram plantação de uva, mas sim plantaram milho, feijão, fizeram essas roças e criaram animais, né? Porcos, galinhas, bois, né? Criaram os animais também, tudo nessa região, para a subsistência deles, e também eles vendiam. Tá. Então, esses são os Guidolins. A mãe sabe... Eu vou contar uma curiosidade dos Guidolin, que é bem interessante. Então, o Inocente estava no navio, junto com a Luisa Toniolo, a segunda esposa dele, né? E o filho dele, já mocinho, um moço mais adulto, né, 20 anos aproximadamente, o Giuseppe. E o Giuseppe, dentro do navio, ele conheceu uma moça que ele ficou encantado com ela. Chamava-se Maria Milniczek. A Maria Milniczek, austríaca? Ela não era italiana e não falava italiano. Ele conheceu ele, falava italiano e tal, e os dois começaram a trocar olhares ali, né? E ela falava austríaco. Só que daí, subindo ali e tal, os dois namoraram e casaram. Ele falando italiano e ela o alemão, né? E daí ela aprendeu italiano, aprendeu português. Ela estava sozinha? A mãe sabe alguma coisa ou não? Eu não sei da família dela. Não, pelo que eu sei, veio irmãos da Maria Milniczek. Irmãos dela. O pai e a mãe não têm conhecimento se vieram. O pai dela. Mas o pai da mãe dela. O Julian Milniczek era casado com a Marcela Bradekavazaska. Né? O pai está lembrando aqui da genealogia, né? Bradekavazaska. Então, esses descendentes do lado da Maria eram austríacos, talvez alemães, né? Já eram Então ele conheceu ela no navio? No navio. Casou por lá ou não? Casou quando chegou? Daí casou quando chegou. Quando chegou aqui, os dois O navio é o quê? Questão de um mês? Eu creio que sim. Eu acho que até mais de um mês o navio levava para chegar aqui no Brasil. Até é interessante a gente pesquisar isso para saber exatamente o tempo que vinha lá da Europa para cá. Não sei se tinha parada no caminho, né? 30 dias. O pai está falando aqui que é em torno de 30 dias, né? Então, eles ganhavam terras quando eles chegavam, não tinham que pagar. Chegava, ganhava terra. Ganhava terra e ferramenta. O governo, ferramenta. A proposta do governo foi ferramentas, sementes, as terras, era uma quantidade grande, eram muitos alqueires que eles recebiam,
para daí eles só limparem toda a terra e fazer o plantio. Então, a passagem de navio grátis também? Também, de graça, mas eles não podiam trazer muita coisa. Então, o que eles trouxeram é mais uma ou outra roupa, alguma coisa assim, né? Então, não trouxeram muita coisa. Fizeram muito pouco. Imagina, o pessoal que saiu da Itália para vir tentar a vida do nada, provavelmente não tinha muita coisa por lá. Não. Lá viviam em pobreza absoluta. Lá. Passavam fome mesmo. Da Itália, para eles, não tinha muita terra para cultivar. Então, eles estavam passando muita dificuldade. Os que vieram para cá, para o Brasil, que aceitaram o convite do governo, né, foi justamente para fugir da fome. Até uma outra curiosidade que eu vou falar, quando nós visitamos a Itália, encontramos uma freira, que é a Guidolin, e ela comentou que na época da guerra, os pais dela não tinham alimento para dar para os filhos, não tinham maneira nenhuma de sustentar os filhos, mas daí já era na época da Primeira Guerra, e ela própria, ela foi dada bebezinha para as freiras criarem. E foi deixada lá para que as freiras criassem. E os irmãozinhos dela, a mesma coisa, dado para os padres, para outras freiras, e eles daí acabaram sendo criados dentro do convento. Foi esse o relato dessa freira que era Guidolin, né, que nós conhecemos. Então, a história era dessa uma pobreza freira, muito grande. A história desse encontro ali com a Maria no navio, como que a mãe sabe? Tem registro ou é de alguém contar? Não, meu pai contou. Meu pai contou que os dois se conheceram no navio e que se gostaram e que não havia muita comunicação entre eles porque os idiomas eram diferentes, mas se entenderam e logo ela aprendeu a falar o italiano. Diz que ela era uma pessoa assim gostava muito de aprender novos idiomas, muito esperta, muito Giuseppe dedicada. Ela aprendeu logo português também. O Giuseppe era avô do Romiro. Era o meu bisavô. Era meu bisavô. O Innocente já era tataravô. Tá. Né? E daí o Giuseppe, ele continuou a morar naquela região ali de Campina Grande do Sul, onde é Araçatuba, né? E daí os filhos dele foram casando, daí que chegou no filho do Giuseppe, que era o Júlio, ele que casou com a Santina Bettinardi, que daí a Santina Bettinardi que tinha terras no Roseira. Por isso que você comentou da região do Roseira. Sim. Né? Inclusive a região que tem a minha casa lá, o registro de imóveis inicial é Santina Bettinardi, né? Isso. E ela era filha do Justo Bettinardi, né? E o Justo Bettinardi deu muitas terras aqui para os filhos também, que ele tinha recebido do governo, né? O pai dele, o Vicenzo. A mãe sabe quando que os Bettinardi vieram para o Brasil? Eles vieram todos essa época, todos nessa 1878, 1879, né? Foi assim, diferença de um ano e pouco entre um e outro, a chegada deles. E o Secom, a mãe tem alguma história do Secom, quando eles chegaram? Como eu estou falando ali da Santina, que era Bettinardi também, vou relatar algo bem interessante. O meu pai dizia, mas agora eu não sei se é verídico, mas era contado pelo meu pai, que o Vicenzo Bettinardi, que veio da Itália, ele era um homem muito culto, uma pessoa que, como eles diziam antigamente, estudado, né? E que ele era um advogado, sabe? Um advogado, e ele veio para o Brasil muito triste, muito chateado, porque ele ficou viúvo lá, sabe? Ele ficou viúvo da... Deixa eu ver como era Justina, o nome da esposa dele. E ele ficou viúvo e veio com 5 filhos homens para cá. E ele nunca casou no Brasil. Ele veio com 5 filhos homens, o Luciano, o Vicente, né? Tinha mais o Vicente 3, é o que é o nosso parente. O nosso parente é o Justo, né? Tinha o Luciano, o Justo, o Vicente, né? E tinha um que faleceu mais jovem, faleceu com 27 anos de tifo, né? Faleceu com 27 anos. Esse não chegou a casar. O Justo é pai da Santina? É o pai da Santina. Então essa história é interessante, que o Vicenzo, ele progrediu muito aqui na região.
ele construiu uma fábrica na região de Quatro Barras. Era uma fábrica de barricas, usavam muito, eram barris, né? Barris feitos de madeira para estocar vinho, outros cereais e tal. Ciclo da erva mate. Eu tô com um ajudante aqui que Copiloto. Só completando, filho. Foi na época do ciclo da erva mate. Ele pegou bem forte dessa época. E aí ele fabricava grande quantidade de barrica de madeira que era usada como o recipiente para exportar a erva mate. E o meu pai falava também que ele usava para colocar ali, ele vendia para todos os produtores. Eles usavam para colocar uva e todos os outros cereais dentro dessas barricas. Era uma fábrica muito grande. Então ele era um homem bem inteligente. Onde que ficava? Ele montou em Quatro Barras. Em Quatro Barras? Não sei exatamente o ponto. No município de Quatro Barras ele montou essa fábrica. Os filhos dele ajudavam, esses 5 filhos. E ele em casa, ele era como se fosse aula homeschool, né, que tem hoje, né? Sim. Ele dava aula para os filhos em casa. Ele ensinou tudo. A escrever, a ler, sabe? Tudo que, assim, que ele tinha aprendido, ele passou o conhecimento para os filhos, né? Não chegaram a frequentar a escola, mas ele casou de novo aqui, provavelmente? Não casou novamente. Ele criou os filhos, ensinou os filhos a cuidar da casa, cuidar da roupa, fazer comida, sabe? Diz que ele era uma pessoa assim muito dinâmica, o Vincenzo, né? Bem dinâmico, muito trabalhador, e que ele montou essa fábrica de barrica. Mas aí você me perguntou, então esse é uma peculiaridade do Vincenzo, que era o pai do Justo, e o Justo era o pai da minha nona Santina. Santina. Só que a minha nona Santina ficou viúva muito cedo. Tinha uma casa lá no Roseira que eu visitava com a mãe quando eu era bem pequeno. Era essa, a Santina? Era a Santina. Então eu conheci ela quando eu era pequeno. Ela era casada com o Júlio Guidolin. E daí o Júlio faleceu muito jovem, que deu diabetes, né? E na época eles não sabiam cuidar, né? Não tinham o conhecimento que tem hoje. E ele faleceu com 46 anos. Ele deixou 11 filhos. Todos pequenininhos. Ficou ali as 2 mocinhas, né? Que ficaram ajudando a nona Santina. E ela, para poder sobreviver... filhos pequenos, viúva. Para sobreviver, ela vivia plantando com os filhinhos maiores que eu digo, de 10, 11 anos, né? Fazendo plantação de roça, andava quilômetros para... Ele trabalhava do que antes de falecer? O Júlio era roça também, trabalhava na lavoura, eles diziam na lavoura. Ali eles plantavam milho, feijão, vagem. Daí quando ele faleceu, como é que ficou a subsistência deles? Daí a nona Santina passou muita dificuldade, né, com aquelas crianças pequenininhas, era difícil para ela trabalhar. O meu pai daí começou a ajudar ela, tanto na roça, a cortar lenha e levar dinheiro. Ele era o mais velho? Não. Não era o mais velho. Eu tinha o outro mais velho, que era o Evaristo, também saía a trabalhar. Os dois saíam, o meu pai desde os 12 aninhos de idade, ele era cortador de lenha, mas cortador com machado, né? Ele cortava lenha junto com o tio dele, Vicente, né? Deu o trabalho para ele, e daí o dinheirinho que ele ganhava, ele levava para a nona, para poder comprar comida para a família. Então ela teve um suporte dos irmãos dela. Um pouco, eles ajudaram um pouco, sabe? Ajudaram com emprego para os filhos, alguma coisa assim. Que nem isso, no caso o tio Vicente, que era irmão dela, ajudou o meu pai a trabalhar, e daí os outros, tinha um outro que era dono de comércio, seria um mini mercado, né? A Célia cabeleireira, prima da mãe, é filha do Evaristo. Desse Evaristo. Do Evaristo, que é um dos mais velhos. É um pouco mais velho que meu pai, uns 4 anos mais velho. Mas também dele casou cedo, tal. E meu pai continuou a trabalhar, ajudando a nona a criar os outros menores. Então passaram uma vida de muita dificuldade. Meu pai conta que tinha épocas que eles tinham para comer, que era da plantação deles, do milho, que eles faziam fubá, né? Só tinha polenta. Diz
que uma época era polenta de manhã, no café da manhã, mas era uma porçãozinha pequena. Daí no almoço, polenta, daí a polenta na janta. As 3 refeições era assim, polenta cozida, assada, frita, né? E eles passaram assim uma época de muita dificuldade. E não tiveram muito apoio da família Guidolin, sabe? Que era dos irmãos do Justo, mas tiveram um pouco de apoio da família Bettinardi, que era da nona, porque ela foi morar perto deles, né? Eles chamaram ela para morar lá na casa que era do pai dela. Então a casa que você viu era do pai dela, que era do Justo. Ah, aquela casa já era do pai dela, então. Era do pai dela, do Justo. Derrubaram aquela casa recente, né? Recentemente eles tiraram ela de lá e ficaram de reconstruir ela em Colombo, não sei, no centro de Colombo, para ficar como algo histórico, né? Não sei realmente se eles construíram. Então é bem interessante. Daí passando dessas peculiaridades dos Guidolin, dos Bettinardi, né? Da Maria Meniczek, daí os Secom. O Secom o governo deu terras para eles aqui na região próxima a Bocaiúva do Sul, que é Capivari, essa região eles chamam de Barra, mas foi dado muita terra ali para o meu avô Giovanni Secom, que veio da Itália. Giovanni Secom. E também para o Pedro Slompo, que era pai da avó, né, da minha avó, Vó Rosa. Também foi dado muitas terras nessa região, e para os Slompos foi dado muita terra em Santa Felicidade. A mãe conheceu os 4 avós? Não, só conhecia a nona Santina, que era Bettinardi. Sério? Os outros faleceram jovens. Eles faleceram com 56 anos, tanto um como o outro. Por exemplo, a avó Rosa, que ela era Slompo, ela faleceu com 56, e o marido dela, que era o José Secom, faleceu também com 56. Uma diferença de um ano, de um para o outro, assim. Morreu depois, um ano depois morreu o outro. A mãe não era nascida? Não, nem era nascida minha irmã. Tinha 1 aninho, 2 aninhos nessa época que a avó Rosa faleceu. Do vô Giovanni Secom, ele veio da Itália, né, o Giovanni Secom, e casou aqui no Brasil. Casou com a Vitória Motim. Inclusive, ele casou numa igrejinha católica em Morretes. Oi, caiu aqui para mim. Oi, peraí. Tá ouvindo? Voltou. Tá ouvindo. Mostrou aqui que a internet estava fraca. Então, a mãe... Tá, é só para fazer a linha, então, do Secom. Então, a mãe é filha da Elvira, que é filha... A filha da Rosa e do José Secom, né? A Rosa é Slompo e o José Secom. E o José Secom? O José Secom é filho de Giovanni Secom, que veio da Itália. Que é o que veio da Itália. E eles formaram uma vilazinha ali próximo do Capivari, Barra, perto, antes de Bocaiúva do Sul. E ali a vila deles, eles só falavam italiano, porque eram todos os parentes do Giuseppe, os filhos do Giovanni, aliás, não é Giuseppe, do Giovanni, habitavam ali, e eles formaram uma vilazinha, uma igrejinha para eles, uma escola, tudo, e era uma colôniazinha italiana. Tanto é que minha mãe falou italiano, não conhecia a língua portuguesa até os 8 anos de idade. Ela começou a português com 8 anos, que ela começou a ir numa escola que daí ensinavam, era com a língua portuguesa. Com 8 anos. Aonde era essa escola? É tudo ali na região? Era também na Barra, era próximo a Bocaiúva do Sul. Ela começou a frequentar, daí a professora foi até a casa da minha mãe e pediu para a avó Rosa que que ensinasse ela a falar português, que ela estava com muita dificuldade de aprender na escola, porque ela não entendia a língua portuguesa. Então, a avó Elvira, ela foi professora, ela era esperta. Ela aprendeu isso tudo depois, então, dos 8 anos de idade. Depois. Isso, depois dos 8 anos de idade, ela concluiu ali o que eles chamavam de primário,
daí ela foi estudar com as freiras em Curitiba. Ela estudou com as freiras até uns 14 anos, 13 anos mais ou menos. Daí ela não quis mais ficar, a irmã dela, a Catarina, também estava com ela lá, não quis mais ficar. Mas, no caso, a minha mãe queria até ser freira, ela chegou a ser quase noviça. Eles chamam de noviça, o que é um pouco antes das freiras, né? Daí a minha tia, Catarina, não quis mais, convidou ela, insistiu, e as duas voltaram para casa. Mas ela tinha um desejo de ela ser freira no passado. Ela não foi alfabetizada em italiano, ela só ouvia os pais falarem. Só. Não foi alfabetizada em italiano. Tinha até na colônia deles uma escola para ensinar ler e escrever, mas eu acho que ela não chegou a frequentar. Ela começou a frequentar a escola que era para os brasileiros. Eles montaram uma escola na colônia que eles tinham ali, né? Em casa, quando a mãe era pequena, não falava italiano? Nada? Não, daí eu pedia para minha mãe me ensinar algumas palavras. Daí a minha mãe me ensinava, por exemplo, palavras que eram do dialeto dela, que era do norte da Itália, que são bem diferentes do italiano que foi estabelecido hoje. Então, são muitas palavras diferentes. Então, minha mãe ensinou, eu pedia, como que se chama isso? Feijão, arroz, batata, tal. Ela ia dizendo, como se chama casa, isso e tal. Ela ia dizendo as palavras para mim e eu ia aprendendo, ia gravando. A mãe lembra alguma palavra? Lembro. Por exemplo, ela dizia feijão, ela dizia para mim que era fazui, né? Daí, no italiano mesmo, é fagioli. Então é diferente, né? Fazui, fagioli. O arroz era riso, ela dizia era risi, né? Tinha algumas coisas. O pai, ela dizia, eu perguntava como que se chama o pai, ela dizia pare. Daí o italiano já é diferente, o papa, né? Que é o pai, né? Então, o padre, né? Então, bastante palavra que eu depois eu fui ver, puxa, a própria palavra panaro que a gente aprendeu é utilizada no norte da Itália nesse dialeto, porque na verdade a Itália no passado ela era assim com muitos dialetos, era como se fossem vários idiomas. Daí na época do Giuseppe Garibaldi, que foi uma pessoa lá muito influente na Itália, ele unificou a Itália, ela ficou daí com um único idioma, né, um único povo, mas antes era como se fossem vários povos, o seu idioma era bem confuso, uma torre de Babel. O povo da Sicília já falava italiano diferente, até hoje os antigos sicilianos falam aquele dialeto. E os antigos, que são bem velhinhos, que são lá do norte da Itália, também ainda falam aquele dialeto. Então é uma colcha de retalhos, né? Tudo cheio de idiomas, um diferente do outro. E a minha mãe sabia esse idioma que era do norte da Itália, né? Que ela era ali, que vinha da família dos Secon, vieram de San Nazario. San Nazario é mais divisa com a Áustria ainda, perto de Bassano del Grappa. É uma cidade bem pequenininha também. Hoje ali eles trabalham muito com plantio de uva, de maçã. Os Bettinardi, a mãe sabe de onde vieram? Eles vieram perto ali de Castelo de Godigo, bem perto dali. Era... Você lembra o nome da cidade? Não lembro, mas nós estivemos lá, mas não lembro. Calçada, alguma coisa assim. E nós fomos na cidade. Eu acabei esquecendo o nome da cidade. O cemitério onde está o vô e a avó, qual que é o nome? Capivari? Capivari, é a terra que foi dada para o Secon. Isso, diz que lá era bem parecido com uma cidade da Itália que eles conheciam, né? Que era a cidade de onde eles vieram, que era San Nazario. Era essa cidade. Capivari é bem parecidinho, cheia de morros assim em volta, cheia de morros, e passa um rio bem grande, que é o rio Capivari, né? O rio Capivari. E na Itália, lá no San Nazario, passa um rio mais largo ainda, e bem, com muita água e tal, bastante volume de água, que é o rio Brenta. Então eles acharam um lugar, provavelmente para construir o vilarejo deles ali, o mais parecido possível de onde eles tinham vindo.
Uhum. É bem interessante isso. Eu lembro, eu era bem curioso sobre a história dos italianos também. A professora Miriam, né, que é Vidolin, ela tinha pedido para fazer um trabalho sobre genealogia. Daí eu peguei todas essas informações com a mãe, né, fiz meu trabalho, talvez até tenha o trabalho ainda. É uma coisa bacana que a gente nunca esquece, né? Nunca esquece. E uma curiosidade também sobre o Giovanni Secon. O Giovanni Secon, que ele veio no navio, conheceu a Vitória Motim no navio, mas ela tinha 15 aninhos só, era bem jovenzinha. E ele daí saiu do navio ali e os dois casaram na igrejinha de Morretes. Ele era novo ou não? Motim, ele era novo, devia ter uns 20 e poucos anos, e ela 15. Né, eram bem novinhos. Naquela época eles casavam, as mulheres principalmente casavam muito novas. A mãe sabe de onde os Motim vinham? Alguma coisa sobre os Motins era de cidade parecida, ali perto do Bassano del Grappa, próximo também do Giovanni Secon. Só que daí, quando o Giovanni Secon foi cadastrado no Brasil, cadastraram ele como João Secon. Né? Cadastraram ele com um nome, aportuguesaram o nome. A mãe sabe onde eles embarcaram? Na Itália? O porto que eles embarcaram lá, foi todos eles em Gênova. Gênova, né? Atravessa ali pro outro lado e vem por Gênova. Isso. Os navios que partiam pro Brasil saíam de Gênova. Provavelmente eles iam, na época já tinha trem e tudo, né? Eles iam de trem até lá, né? No passado, as mulheres, como não tinha hoje os cuidados médicos que tem, né? No caso da Vitória Motim, que era a esposa de Giovanni Secon, ela morreu bem jovem, não tinha nem 30 anos. Eles iam tendo os filhinhos, né? E daí morria de parto. E a Vitória, nós vimos ali bem que ela morreu quando nasceu um filhinho chamado Francesco Secon, que ele morava inclusive aqui na Colônia Faria. Ela morreu no mesmo dia que o Francesco nasceu. Né? No mesmo dia que o Francesco nasceu, ela morreu. Então, daí o Giovanni Secon casou de volta, né? Casou com Carolina Luiza Baldão. Então, ele teve 7 filhos com a Vitória, daí ele teve mais 9 filhos com a Carolina Baldão. Outra curiosidade que nós vimos, a Carolina Baldão morreu quando nasceu uma criancinha também. A filhinha dela chamada Regina. Então, nasceu a menina e no mesmo dia ela morreu. Então, naquela época acontecia muito disso. E morriam uns jovens, né? Que nem o caso da Vitória Motim, que é a minha ancestral, né? Que ela era a mãe do José Secon. Ela que é a mãe do José Secon. A mãe sabe alguma coisa sobre a Rosa Slompo? A Rosa Slompo, ela era de família de Santa Felicidade. O meu avô José Secon conheceu ela nessas festas que eles iam de igreja, né? Começou a namorar e os dois logo casaram, né? Tiveram 11 filhos e a Rosa Slompo era filha de Pedro Slompo e Margarida Daru. E o Pedro Slompo e a Margarida Daru. É italiano? R.U. Daru também é italiano. Mas só que eles moravam no Tirol austríaco. Foi um pedaço de terra que foi tirado da Áustria e dado para os italianos como ganho de guerra, sabe? Desculpa, deixa eu fazer um complemento aqui para você. Só a questão do Daru. Aqui no Brasil, eles escrevem D-A-R-U. Tá? Mas quando você vai fazer pesquisa lá na Itália, na região que eles vieram lá, é com apóstrofe, né? D-A-apóstrofe separado R-U. Ah, tá. Eles metiam muito no nome aqui no Brasil. Aqui no Brasil eles aportuguesavam. Então lá na Itália é Daru. D-A-apóstrofe outra palavra R-U. E nós estamos pesquisando também do Tirol austríaco lá, né? Que fazia parte da Áustria, essa parte. É o Pedro Slompo. Lá eles são Slomp, não tem o O no final, né? Então, coisas que aqui no Brasil acrescentaram uma letrinha, mudaram alguma coisa, né? Então lá eu fiz um teste de DNA
que faz a coleta. Acho que a Heloísa talvez já fez alguma coisa assim. Fez também. E ele acusou certinho ali, bem no topo da Itália e Áustria, né? Aquela divisa, né? Que bacana. Aí tem a árvore genealógica, eu não coloquei nada, olha ali o meu nome, né? Não tem como os caras descobrir, né? Tipo assim, cara, agora vamos ver se esse teste vai dar certo. Chegou o teste de DNA, olha só, cara. Ozzy Shaw, olha ali, ó. Então, ó, o verdinho, ó, ibérico, lá da região de Portugal, Espanha. Ele mostrou 28% do norte e leste europeu. Cara, eu não sei qual ligação que eu tenho com o norte e leste europeu. Com certeza é menos do que a minha conexão italiana, por exemplo, que a italiana tá lá para baixo com 8%. E olha, uma outra curiosidade, a Margarida Daru, eu perguntei para minha mãe, ela contou assim, perguntando com a avó, a Margarida Daru, ela viveu muito tempo, ela viveu 100 anos. Inclusive, ela foi homenageada no estado do Paraná, que ela tinha feito 100 anos junto com o Paraná. Tem até o jornal dela. O jornal com a foto dela, relatando que ela estava sendo homenageada. Mas tem esse jornal? Tá dentro do Family Search. Foi procurar lá, pesquisar no Family Search, né? Você vai encontrar a Margarida Daru, o jornal com essa história, e ela era tia de um senador aqui do Paraná. Então esse senador conhecia ela, sabia que ela era tia, e daí lembrou de fazer essa homenagem para ela, porque ela fez 100 anos junto com o Paraná. Então foi uma coisa assim bem, bem bacana. E ela era muito saudável. Ela só ficou doente, como acontece com muitos velhinhos, depois que cai e quebra fêmur, perna, né? E daí que ela foi definhando, mas ela era muito, muito saudável. E a minha mãe... A vida deles antes, na Itália, não tem nada registrado, é só história. História. A minha mãe contou da vida da Margarida Daru, perguntou assim, por que eles tinham vindo para a Itália, né? Perguntou para Margarida, né? Daí ela falou assim que lá na Itália era muito difícil a vida, muito sofrido, eles passavam muita dificuldade, muita fome, e que na época de frio, claro que é diferente de hoje, né? Mas eles tinham que armazenar alimento, como a formiga faz, né? Como a formiga faz, eles tinham que armazenar grandes barracões com alimento ali para passarem todo o inverno. O inverno lá começa no mês de junho, né? E vai até setembro, mais ou menos. Ou, aliás, estou trocando o nosso que começa em junho, mas o deles começa ali em novembro e vai até fevereiro, março. Então durante todo eles estavam felizes de ter vindo para o Brasil. Esse período eles ficavam trancados dentro de casa, filho. Trancados dentro de casa, tinham que ter lenha armazenada para ficar com o fogão aceso e ali sofrendo com toda aquela neve e tudo. Então, era uma vida muito difícil. Então, foi uma alegria para eles, a Margarida falou, porque o Brasil fez muitas promessas, o governo brasileiro, promessas de que aqui era um país maravilhoso, de abundância, de que tudo que plantasse dava aqui, que é verdade, o sul principalmente aqui, né? Tudo que planta dá, então eles tiveram muitas promessas, então eles vieram felizes para cá, sabe, satisfeitos por essa proposta que o governo fez. E vieram muitos, foram milhares, né, de famílias que vieram para cá nessa época. Alguns chegaram em 1900, alguns chegaram na época pós-guerra, né, também, mas aí foi uma leva menor, né, de imigrantes que vieram nessa época pós-guerra. Mas antes da guerra já veio muito, mas devido à pobreza. Tem familiares de outras pessoas que não eram meus, que chegaram a morar em cavernas lá. Não tinham onde morar, não tinha casa, não tinha nada. Então eles dizem assim, que moravam em cavidades de rocha. Isso é escrito em livros de genealogia, né? Mas é de outras famílias. Mas a pobreza dos meus familiares era grande mesmo. O único que eu vi assim que tinha um pouco de condições financeiras e que veio assim com uma mentalidade diferente foi o Vincenzo Bettinardi, né? Que ele veio já com provavelmente dinheiro para montar a fábrica dele e tal, né?
Então ele tinha mais condições. Qual que era o nome da fábrica? Eu não sei o nome da fábrica, mas vamos pesquisar sobre essa fábrica. Tem vários escritores que fizeram essa pesquisa e com fotos, tudo. Tem o Caio Torques, que é um escritor também, fez livros de genealogia, que inclui a genealogia da nossa família. Eu acho que eu tenho o livro dele, Torques, né? É da família Torques que ele fez. Isso, ele fez um livro, fez outros agora, lançou novos livros, mas conta bastante parte da história que encaixa da nossa família, dos Bettinardi, dos Guidolin, né, dessa parte aí. Então era uma vida de muita pobreza mesmo na Itália, muita escassez, e o governo italiano ele já dava assim, se sentia aliviado de mandar eles para cá. Porque eles eram o povo que estava morrendo, que estava causando problemas para eles lá. Então o presidente lá deles, né, o ministro deles na época, já procurava incentivar que eles viessem para cá. Então estava todo mundo feliz, governo italiano feliz, governo brasileiro feliz, eles felizes, todo mundo feliz. E eles, exatamente. Tem mais alguma história que a mãe quer contar, que a mãe lembra, que o vô e a avó contaram para a mãe? Das histórias, assim, eu acho que eu contei que meus pais falaram dos antepassados. Essas daí são as que me chamaram mais atenção. Da Vó Margarida, né, do Vincenzo, do casamento do Giuseppe Guidolin com a austríaca, né? Então foi bem interessante. E eles tiveram muitos filhos. Cada casal ali tinha 11, 13 filhos. Era muito filho. Não eram poucos filhos. Então é uma história muito bonita, de garra, de vitória, né? Porque eles são vencedores, né? Eles suportaram as dificuldades do início de vida aqui. Imagine eles desbravarem uma terra, construir suas casas, né? Derrubar as árvores, preparar a madeira para construir a casa, né? Sim. Então deve ter sido um sofrimento assim de mais de um ano, né? Mais de um ano de muito sofrimento, morando em tenda, né, em qualquer canto, em casa coberta de capim, até construírem a casa deles, né? Foi bastante sofrido, mas venceram. Mas então tá bom. Obrigado pelas histórias. A gente continua a conversa depois. Isso, tá bom. Beijo, filho. Tchau. Até mais. Tchau, mãe.